Eu não sei você, irmãos, mas eu senti uma atmosfera de adoração muito linda. Como disse a irmã Nilda na oração de abertura, o Senhor já estava aqui desde que a gente chegou, amém? Já tem presença do Senhor, amém? A minha pergunta agora é: e o seu coração é o bom terreno para a porção da palavra? Olha, eu vi algum glória a Deus aí bem animado. Diga assim: glória a Deus. E se a palavra for um alerta? Rapaz, eu vou te contar. Acho que nesses últimos 2 meses, quase toda a palavra dia de quinta que eu estou trazendo aqui tem sido uma orientação mais forte. Algumas um pouquinho mais leve, mas outras, sabe, é apertado, é estreito o negócio. E olha só o tema de hoje, bem interessante. O texto é lindo e o tema é: o coração de diamante não é bom. Diga comigo, ai, ai, ai. Deixa eu perguntar a vocês: diamante é algo bonito ou não é? É caro ou não é? É caro ou caríssimo? Caríssimo, irmão. Diamante é muito mais caro do que ouro puro de Ofir. É caríssimo. E além de muito bonito e muito caro, o diamante tem uma outra particularidade que a gente vai ver ao longo da palavra. E é a particularidade que faz a gente dizer nessa palavra: o diamante não é bom. Não como coração. Como pedra preciosa, show. Como instrumento de corte, maravilhoso, fantástico. Mas como coração, ele não é bom. E quem vai dizer isso? É o pastor Antônio Filho? Não, é o próprio Deus. Deus mandou registrar isso na palavra. Pastor, tem isso? Pois é uma particularidade, é uma curiosidade. Eu estava meditando na palavra e esse texto veio assim, ó, saltou aos olhos. Eu digo: epa, Deus já me disse o que Ele quer que eu pregue. Amém? Então, o coração de diamante não é bom. Eu quero, antes da gente ler o texto, que você reaja a essas indagações agora. Como você reage diante dos direcionamentos de Deus para a sua vida? Você os ouve e coloca em prática? Quando algo vem da parte de Deus, você imediatamente abre os ouvidos espirituais e se inclina em obedecer? Você é daquelas pessoas que obedece prontamente à vontade de Deus? Ou é do grupo que fica questionando? Ah, pastor, não dá para questionar Deus. Pois é, era para não dar. Mas tem muita gente fazendo questionamentos tipo assim: quem falou isso? Será que falou de Deus mesmo? Será que veio de Deus? Será que é para mim? Ou talvez até veio de Deus, mas é para outra pessoa. Tem gente que depois da palavra de hoje vai dizer assim: ah, fulano, você tinha que ter estado no culto ontem. Faltou você. Irmão, está errado. A gente tem que mudar essa mentalidade. A palavra de Deus, ela vai produzir o efeito que apraz ao Senhor no coração de quem está ouvindo, no coração de quem está presente. Então diga assim: é para mim. Amém, irmão? Agora, se vai ser para outra pessoa que não está aqui, Deus vai fazer essa mensagem chegar para ele pelo canal do YouTube. Deus vai levar ele para uma igreja outro dia onde a mesma mensagem vai ser pregada de novo. Não importa. Mas se tem outro destinatário além de mim e de você, Deus vai fazer a mensagem chegar. Mas hoje, se permita dizer: é para mim. Amém? Porque, irmãos, muita coisa que é de Deus topada, às vezes a gente não recebe, porque diz assim: ah, isso não tem a ver comigo não, é para outra pessoa. Sabe, Jesus Cristo, ao falar da mania que alguns têm de julgar os outros e de apontar o dedo, ele diz: olha, você que quer tirar o cisco no olho do seu irmão, cuidado, se preocupe em tirar primeiro a trave do teu olho. Irmão, você já pensou um cisquinho pequenininho, ó, que às vezes um assoprozinho sai? E Jesus disse: o cara está com a trave no olho. Tem um troço desse tamanho ali.
mas ele está preocupado com o cisco que está no olho do outro. Irmãos, é muito sério o que a gente está tratando aqui, porque a primeira coisa que eu tenho que me predispor dentro de uma palavra dessa é dizer: Senhor, me dá um coração ensinável, me dá um coração disposto a te ouvir e a te obedecer. É claro, irmão, que quando eu falo em ouvir e obedecer, é a Deus, é a palavra de Deus, o que está aqui, ó, o que tem respaldo aqui, porque hoje está assim de profetada, e a gente tem que ter muito cuidado. A vida toda eu ouvi o meu paizão, que Deus já guardou, dizendo o seguinte: se alguém vem com a palavra profética, veja se tem respaldo na palavra, veja se tem coerência, concordância com a palavra. Se não tiver, sai de fininho. Porque a primeira fonte de revelação é a palavra de Deus. Amém? Diga comigo: a primeira fonte de revelação é a palavra de Deus. Amém? E a gente vai ver que isso tem total coerência com o que a gente vai meditar hoje no livro sagrado. Queridos, vamos ler esse versículo primeiro, para você começar a entender. Livro do profeta Zacarias. Eu tenho uma baixinha aqui na primeira fila que ama esse livro, mas ela ama esse livro por outro motivo. É que ele fala muito de Israel. Um livro que fala muito de Israel. E tem mais outros dois motivos que daqui a pouco eu vou citar para você, tá bom? Então, livro do profeta Zacarias, capítulo de número 7, versículo 12. Ó, dois números proféticos aí, o 7 e o 12. Livro do profeta Zacarias 7, verso 12. E a palavra diz assim, ó: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam, ou seja, que vieram antes. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Posso ouvir um glória a Deus? A expressão coração duro como diamante é do pastor Antônio Filho ou é da palavra de Deus? É da palavra. Na minha versão é literal. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante. Alguém já tinha observado esse texto na palavra? Pois é. Mami, eu também já li a Bíblia muitas vezes, eu nunca tinha prestado atenção para essa expressão. Eu já tinha gravado aqui para vocês, quando Deus fala várias vezes no livro do profeta Ezequiel: vou tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Esse eu já tinha gravado. Mas Deus dizendo que o povo dele estava com o coração duro, igual diamante, só me saltou ao espírito essa semana. E hoje como palavra na casa do Senhor. Amém? Então, algo tão precioso que estava guardado lá, a olhos nus e a gente não via, Deus tem algo especial para falar. E Ele escolheu uma quinta-feira para falar. Não foi um domingo, foi uma quinta. Amém? E louvado seja Deus por você que está aqui na casa do Pai. Marluce, o texto é profeta Zacarias, capítulo 7, versículo 12. Profeta Zacarias, capítulo 7, versículo 12. Queridos, eu quero que você primeiro entenda o contexto. Zacarias foi um profeta pós-exílio. E aí, para você entender isso, me dê 3 minutinhos para explicar. O povo de Deus, depois de Davi, veio o filho de Davi e assumiu o trono de Salomão. Salomão faz um governo que começa bom e termina mal. No final do governo de Salomão, o filho dele, Roboão, é pior do que o pai e divide o reino em 2 reinos. Reino do norte, com sede em Samaria. Reino do sul, com sede em Jerusalém. Reino do norte com 10 tribos. Reino do sul só com 2, Judá e Benjamim. Todas as demais, reino do norte. Os anos vão passando e reinos vão se sucedendo nos 2 lugares. A maioria sem temor a Deus. E no reino do norte é pior do que o do sul. O reino do norte vai ter reis como Acabe, marido de Jezabel, que é aquela lástima que você já ouviu falar um monte de coisa. No reino do sul, alguns bons reis acontecem, mas outros horríveis acontecem também.
E chega uma hora em que a iniquidade do reino do norte é tão grande que Deus permite que os assírios venham e tomem o reino do norte, devasta o reino do norte. Nesse mesmo tempo, a palavra profética no reino do sul era dizendo: se arrependam dos seus pecados, se arrependam da idolatria, porque estava havendo idolatria nos dois reinos. Para vocês terem ideia, teve reis em Israel que chegou a incendiar criança, tacar fogo em criança em sacrifício a Moloque. Tamanho era a idolatria no povo que se chamava povo de Deus. E é claro, isso acendeu a ira de Deus. E Deus começou a liberar a palavra profética, um após outro, o homem de Deus, e a palavra era sempre a mesma: arrependam-se dos vossos pecados, e eu, Senhor, os livrarei do juízo. Mas chegou uma hora que Deus disse: farei de Nabucodonosor o meu servo, e a Babilônia será o meu juízo contra Judá. E chegou a hora. Jerusalém é cercada, um grande cerco de muito tempo acontece, o povo começa a passar fome dentro de Jerusalém, as outras cidades de Judá já tinham sido destruídas, até que chega a hora que Jerusalém cai diante de Nabucodonosor e do seu exército na Babilônia. O melhor da terra é levado, o pouco que tinha ainda, alguns nobres, alguns jovens de boa aparência e grande ciência, é quando é levado Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Jeremias era profeta nessa época, mas ele não foi levado, ele foi deixado. Jeremias é um profeta pré-exílio e durante o exílio. Zacarias é depois. Quando eles chegam lá, Deus usa a vida de Jeremias para dizer: serão 70 anos de cativeiro. E o povo então passa chorando durante 70 anos. Quem ficou, fica com Jerusalém e Judá desolado, destruído, sem muralhas, sem plantações, casas ao chão, um monturo, só parecia cenário de guerra, e de fato tinha sido. Quem vai, se torna escravo. Poucos, como Daniel, tiveram uma posição de honra, a maioria era um povo escravo, subempregos. E aí chega o período que o cativeiro termina, Deus levanta Dario para reconstruir, Deus usa Neemias, Deus usa Esdras, não é? Tem o livro do profeta Ageu. O povo vem, mas o povo vem e não quer logo, sabe, levantar o templo, renovar o templo. Deus manda uma profecia e diz: ó, presta atenção, se vocês não cuidarem da minha casa, o que vocês receberem será como receber salário num saco furado. Se vocês não buscarem a minha face, eu não permitirei que vocês prosperem. Mas o povo ainda estava de coração duro, tinha passado por tudo aquilo, gente, tinha sofrido, feito malavéia, mas ainda assim o povo estava idólatra, o povo estava, sabe, sem chegar na casa do Senhor. Sabe quando você vai para a casa de Deus só pelo ritual? Sabe quando alguém que vai só porque ama aquela menina que está lá, e então ele vai por causa da menina, sabe? Ou porque é um pai, uma mãe que se vê na obrigação de ensinar o filho à igreja, mas ele está indo sem vontade nenhuma. O povo estava vivendo essa vibe aí, idolatria, religiosidade morna, fria, sem sentido. E eu te pergunto, Deus estava vendo? Estava ou não estava? Claro que estava. Aí Deus libera o livro do profeta Zacarias, que é nesse contexto. O profeta Zacarias tem 3 mensagens muito interessantes, eu quero destacar isso aqui agora. Agora eu estou entrando no livro, tá? O ministério dele fala de arrependimento, fala de restauração do templo, e tem uma mensagem messiânica e escatológica. Então, arrependimento, restauração do templo, mensagem messiânica e mensagem escatológica. 4 assuntos básicos você vai ver durante os poucos capítulos de Zacarias. Irmãos, Zacarias é um livro que dá para você ler numa sentada. Capítulos pequenininhos, são 14 capítulos, mas a maioria dos capítulos termina com 20 versículos. 22, 23, num instante. 1 hora de leitura você lê. É claro que se você for meditar, você vai ficar uma semana meditando em Zacarias. Tá bom? E vale a pena.
Vale a pena porque é um conteúdo maravilhoso. Mas é um livro curto. Então é um livro que fala de uma mensagem de arrependimento. Por quê? Porque o povo estava cheio de religiosidade, mas distante de Deus. É diferente hoje, irmãos? É não. Nós temos uma nação que se diz cristã. Nós temos uma nação que se diz religiosa. Nós temos uma nação onde 8 ou 9 em cada 10 pessoas diz: eu amo a Deus. Esse número está baixando. Há 20 anos atrás, eu não poderia dizer 8 ou 9. Eu teria que dizer 2 ou 3 entre 100 iriam dizer que não ama a Deus. Hoje está baixando. A gente vê as perguntas na rua, um bocado diz que não crê em Deus. Está baixando abruptamente. Quanto mais o humanismo vai para o centro, quanto mais alguns movimentos filosóficos e políticos crescem, mais o cristianismo é colocado para trás. A mensagem do cristianismo é deixada. E agora, em alguns lugares, estão até proibindo. Hoje saiu e todo mundo viu, estampado aí no Instagram, não é? Alguém do Ministério Público, de um determinado estado da federação, dizendo: olha, se fizer, foi um absurdo, fizeram uma oração aqui num evento público. E aquela mulher dizendo que aquela oração era inconstitucional, que não podia orar, e que diante disso, né, a posição dela, se a continuasse, era se levantar daquele lugar e sair e representar contra. Porque foi feita uma oração. No mesmo dia em que um empresário diz: olha, eu estou sendo processado pelo Ministério Público, porque um dia na semana é feito um culto na nossa empresa. E ele disse: eu sou católico, mas tem alguns evangélicos lá, e os evangélicos me pediram para fazer um culto, e eu autorizo eles a fazerem um culto uma vez por semana. E ele disse assim, aquele homem, um homem muito pausado no falar, muito coerente na fala, ele disse exatamente assim: ó, eu não entendo que valores estão procurando, porque lá a gente adora a Deus, faz uma oração a Deus, e estão nos perseguindo. Quais valores essas pessoas estão procurando? Esses são os dias, irmãos. Numa nação que se diz cristã, numa nação onde os números revelam um percentual de evangélico absurdo, para um contexto de fé tão tacanho, tão pequeno e de tão pouca mudança social. Por quê? Porque talvez em muitas coisas nós, brasileiros cristãos, estejamos parecendo com Israel do pós-exílio. É forte que eu estou falando, mas pastor, o senhor está em Betânia. Sim, talvez a gente tenha uma boa igreja aqui, onde a presença de Deus está fluindo. Mas precisamos ser igreja lá fora. Precisamos ser influências para que igrejas que estão vivendo em mornidão, apenas com ajuntamento de pessoas como Ponte, passem a ser lugares cultivadores da presença de Deus. É preciso haver, sabe, queridos, uma mudança no evangelho do nosso tempo. E essa é a palavra de hoje. Então eu dizia para vocês que ele também é messiânico. Presta atenção. Há pelo menos 3 palavras, 3 versículos muito claros, que têm referências ao Messias. Zacarias 9:9, eu vou ler, não precisa nem você anotar. 9:9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumento. Onde é que está isso? Em Zacarias. Quem cumpriu essa profecia? Jesus. Ele que entrou em Jerusalém montado num jumentinho, filho da jumenta, que ninguém havia montado antes, diz o texto. Quer ver outra referência messiânica? Capítulo de número 11, versículo 12. Fala do valor pelo qual Jesus foi vendido, né? Por Judas Iscariotes. 11:12, diz assim, ó: eu lhes disse, se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, eram 30 moedas de prata. Palavra messiânica que faz alusão ao valor pelo qual Jesus seria traído. E ao valor pelo qual o campo depois foi adquirido com as moedas que Judas acabou devolvendo.
porque ele não quis ficar com aquelas moedas. A palavra profética está aqui, ó. 500 anos antes, a palavra profética está aqui. Quer ver outra referência? Eu anotei aqui, ó. 12:10, detalhes da crucificação de Jesus. E sobre a casa de Davi, sobre os moradores de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Mais uma palavra messiânica dizendo que no futuro Israel iria chorar, porque traspassou o unigênito de Deus. Entende isso? Um livro bastante messiânico, mas é também um livro escatológico. Palavra difícil é essa, pastor? Escatológico é um livro que fala das coisas dos últimos dias, o que fala do que ainda está por vir. Por exemplo, o livro mais escatológico de todos na Bíblia é o livro de Apocalipse. Tem coisa em Apocalipse que já se cumpriu? Tem, mas a grande maioria do conteúdo do Apocalipse ainda está para se cumprir. Por isso é chamado de um livro escatológico, ou seja, livro de revelações futuras. Mas no Antigo Testamento, principalmente Daniel e Zacarias, os dois têm muita revelação escatológica, principalmente Daniel e Zacarias. E Zacarias, eu guardei aqui algumas referências, né? Por exemplo, 14:4. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está em frente de Jerusalém para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, do leste a oeste, formando um grande vale. Metade do monte se afastará para o norte e a outra metade para o sul. Ele está dizendo que quando Jesus voltar, quando o Cordeiro de Deus voltar, ele vai habitar no Monte das Oliveiras. E vai haver uma fenda no monte. Palavra profética dos últimos dias. Quer ver outro? 14:9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Já cumpriu isso, irmãos? Não, ainda não. Nós teremos. Quem viver, verá. É claro que eu não sei se eu serei a igreja do arrebatamento. Se vai estar na minha geração, na geração dos meus filhos, dos meus netos, ou ainda muitos anos pela frente. Mas uma coisa eu sei, que essa palavra vai se cumprir. E toda a terra verá que num certo momento ele será o rei de toda a terra. A Bíblia fala de um período de 1000 anos, onde o Senhor governará em toda a terra. Amém? Glória a Deus. Então é um livro de alerta de arrependimento. É um livro que fala da restauração do templo. É um livro messiânico e é um livro que traz alguns assuntos escatológicos de revelações futuras. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos continuar. Voltando para o tema da palavra. O coração de diamante não é bom. Por que que Deus está colocando isso com todas as letras? Deus está alertando que a desobediência foi a causa do cativeiro. O juízo de Deus veio por conta da desobediência, da idolatria. Irmãos, na minha Bíblia, vou voltar aqui para Zacarias 7. Na minha Bíblia, aqui ó, o capítulo 7, versículo 8, tem o título: a desobediência foi a causa do cativeiro. Então Deus está dizendo de maneira literal, categórica, está aqui ó. Aqui ó. A desobediência foi a causa do cativeiro. Deus está dizendo hoje, de maneira muito clara, que a desobediência traz juízo dos céus. Irmã Selma disse a palavra certa: misericórdia. É isso, queridos. Sabe, a gente tem que entender que pecado em cima de pecado vai enchendo a taça da ira de Deus. E uma hora ela transborda. E quando ela transborda, vem consequências pesadas. Ou você acha que pecado fica sem consequência? Irmão, tem crente aí ó, se habituando com o pecado. Tem crente ficando anestesiado para o pecado. Tem crente pecando como quem toma um café da manhã, ou faz a refeição do meio-dia, e está nem aí. Ah, é só mais uma mentira. Todo mundo mente. Ah, é só mais uma irritação. Quem não se irrita? Aí irritou, xingou uma palavra de baixo calão, fez um gesto obsceno.
no trânsito, e está tudo normal. No domingo bota a Bíblia na mão, talvez nem a Bíblia bote mais, só traga o celular, e está tudo normal. Apareceu aquele aviãozão lá no trabalho, deu uma saidinha, uma escapulida no motel. Minha esposa não vai saber, não tem problema. Pois é. E não tem problema, irmão, realmente fazer. O problema é você fazer e querer ir para o céu. O problema é você achar que pecado vai passar isento, sabe, na vistoria do céu. Se Deus não for levar pecador, então não leva ninguém. Ele leva pecadores arrependidos. Ele leva pecadores que tiveram o coração trocado, substituído. O coração que estava petrificado pela desobediência, pelo pecado. O coração que estava endurecido, semelhante ao diamante. Deus disse: eu te dou uma nova oportunidade. Você vai abraçar? Eu te dou uma nova oportunidade para viver como meu filho, como minha filha, como um filho amado de Deus, uma filha querida do papai. Você quer? Porque, irmãos, a palavra do profeta Zacarias não é para matar o povo, não é para destruir o povo, é uma palavra para conserto. E hoje Deus está trazendo uma palavra para conserto. Nunca foi o desejo de Deus, sabe, fazer com que houvesse o dilúvio. O dilúvio houve porque Deus olhou do céu para a terra, só encontrou um justo. Irmão, você já parou para pensar nisso? A terra estava tão apodrecida pelo pecado, que Deus olhou do céu para a terra e só encontrou um homem justo. E o nome dele era Noé. Sabe? Aí Deus diz: nunca mais irei destruir a terra. Mas ao seu povo, ele cobra obediência. Ao seu povo, ele cobra respeito à palavra. E aí o povo começa a se desviar de maneira absurda. E Deus diz: vou enviar juízo. E o povo está nem aí, vou enviar juízo. E o povo está nem aí, vou enviar juízo. E o povo está nem aí. Até que uma hora o juízo chega. E o cativeiro durou 70 anos. E para Deus não foi nada. Porque para Deus 1000 anos é como um dia. Mas uma geração inteira ficou no cativeiro. Entenda. Agora vamos voltar para o texto. Hoje também, queridos, acontece muitas vezes isso. Muitas vezes o nosso pecado é a causa do nosso sofrimento. Deus estava dizendo na mensagem: o cativeiro aconteceu por causa da desobediência de vocês. Hoje não é diferente. Tem gente fazendo aliança com o pecado. E depois chega para a gente como pastor, para outro líder religioso, e vai contar as coisas, e diz assim: mas eu estou sofrendo tanto. E eu tenho que dizer: minha filha, pecado traz consequência. Meu filho, pecado traz dores, e o caminho dele é a morte. Olha o que a Bíblia diz: há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é a morte. O salário do pecado não é a vida não, irmão, é a morte. O salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga comigo: o pecado vem de Satanás e produz morte. Diga: a vida vem de Jesus. Entende? E depende de quê? Depende de santidade, irmão. Depende de se desvincular da vida de desobediência e da vida de pecado. Dito isso, agora vamos falar um pouquinho sobre o coração de diamante. Coração de diamante, queridos, ele está petrificado. Coração de diamante é aquele que a Bíblia também vai chamar de coração de pedra. E aí eu quero que você, antes de eu ler o texto do profeta Ezequiel, eu gostaria que você analisasse comigo. Quando eu fiz o meu ensino médio, isso já tem mais de 30 anos, eu aprendi lá atrás que naquela época o diamante era a substância mais dura da terra. E eu achei que com tanta evolução podia ter mudado. Aí hoje eu perguntei de novo ao Dr. Google. E a IA me respondeu que sim, o diamante ainda é a substância natural mais dura da terra. Já existe mais dura, mas produzida em laboratório. Substância retirada da natureza, o diamante é a mais dura da terra. Inclusive, eu anotei isso aqui,
com nota 10, numa classificação científica chamada escala de Mohs. Na escala de Mohs, ele tem 10 em dureza. É a substância mais dura da terra. Irmão, tudo que é rocha, tudo que é ferro, tudo que é coisa pesada, se corta com diamante. Pontinha de diamante, você já viu ela cortando vidro? Toda vidraçaria tem que ter instrumento de diamante para cortar. Só que eles usam, gente, uma fração tão pequena, que você nem enxerga o diamante ali. Então você imagina que ponteiras grandes que vão quebrar rocha, tem que ter diamante para quebrar, porque é a substância mais dura da terra. Aí você acha que é por acaso que aquele que é o soberano do universo, irmão, eu estou falando de um texto escrito 500 anos antes de Cristo, tinha tabela periódica? Não tinha, irmão, eu nunca tinha escutado falar em tabela periódica. A classificação de dureza dos elementos da natureza já existia? Não. Você acha que foi por acaso que Deus mandou registrar na Bíblia, no livro do profeta Isaías, que o coração dos seus filhos estava duro igual a diamante? Você acha que é por acaso que 700 anos antes, a Bíblia diz que o estrado do Senhor estava sobre a redondeza da terra, falando que a terra é redonda? Quando na Idade Média, teve cientista que foi dizer que a terra era redonda e foi colocado na fogueira, foi morto. 1000 anos depois, teve gente sendo morta porque ninguém acreditava que a terra era redonda. Mas a Bíblia já diz no profeta Isaías que a terra é redonda. A Bíblia já diz no profeta Zacarias que diamante era a substância mais dura da terra. Está aí, ó. Deus é Deus, irmão. Aquilo que a gente pensa que sabe, Deus, Ele é eterno. Ele é. Ele não está, Ele é. Sabe, Ele é. Então Ele está dizendo, comparando o coração do seu povo com o coração duro. E aí eu quero que você vá comigo agora a Ezequiel 36. Deixei marcadinho esse texto aqui. Versículos 26 e 27. Há um outro em Ezequiel 11, 44, mas eu vou ler só esse aqui. Ezequiel 36, antes do Vale de Ossos Secos. Vale de Ossos Secos é capítulo 37. Antes do Vale de Ossos Secos você vai encontrar verso 26 e 27 dizendo assim, ó. Irmãos, o livro do profeta Ezequiel, assim como o livro do profeta Zacarias, está destinado ao povo de Deus, amém? Amém ou não amém? Qual a diferença? É que Ezequiel, presta atenção, Ezequiel é um livro durante o cativeiro. Ezequiel é escrito durante o período do cativeiro. Ezequiel, ele tem o ministério dele durante o período do cativeiro. Jeremias é antes e durante, e Ezequiel é durante. Mas olha a mensagem de Ezequiel, como está totalmente correlacionada com a de Zacarias, que vai vir quase 100 anos depois. E o que é que vai dizer a mensagem de Ezequiel? Eu lhes darei um... Irmão, sabe por que está soprando a mesma coisa? Porque é o mesmo Deus falando. Quando vem de Deus não traz confusão. Quando vem de Deus não há desarmonia. Quando vem de Deus, sabe, a mensagem não é confusa. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de clareza, Deus é Deus de luz. Deus é Deus de uma única direção. Ele não vai colocar você, sabe, num beco esquisito, num lugar que não traga vida. Então a palavra é a mesma para produzir vida. E ele diz assim, ó: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, aqui é o Espírito Santo, tá? E farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Deus está dizendo, o povo que eu estou corrigindo aqui no cativeiro, quando voltar, eu vou colocar neles o meu espírito. Eu vou tirar deles o coração de pedra e vou colocar um coração de carne que obedeça os meus mandamentos. Aí uns 100 anos se passam e Deus está dizendo, o coração de pedra de vocês agora eu vou chamar de coração de diamante. Diga comigo, ai, ai, ai. Entende, queridos?
Sabe, o mesmo Deus que está usando o ministério do profeta Ezequiel para dizer: o coração de vocês está duro, está petrificado, e eu quero, porque eu amo vocês, eu quero substituir por um coração de carne. 100 anos depois, falando para o mesmo povo, ele diz: o coração de vocês hoje está muito duro, é um coração de diamante. Aí eu pergunto: quem errou? E aí vem a parte principal da palavra de hoje. O coração de diamante é uma escolha. Irmão, isso aqui é uma verdade tão dura, mas está no texto de Zacarias capítulo 7, versículo 12, que é o texto principal. Eu tenho 3 aspectos a destacar aqui nesse único versículo, e os 3 estão dentro dele. Ele diz assim, ó, é Deus falando: sim, fizeram o seu coração duro como diamante. Quem escolheu o teu coração duro? O próprio povo. Quando é que escolhemos ter um coração duro? Quando nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, quando nós perdemos a sensibilidade ao Espírito Santo, quando nós nos afastamos do que são princípios de Deus, direcionamentos da palavra, para ouvir a voz de Mamon, o Deus desse século, para ouvir, sabe, a voz do dinheiro, para ouvir a voz do engano, da mentira, para encher o nosso coração de lascívia, de imoralidade, para encher o nosso coração muitas vezes de ira, de ódio, de inveja. Quando isso acontece, estamos escolhendo um coração de diamante. Não sou eu quem está falando, é o Senhor. Sim, vocês escolheram um coração de diamante. Irmãos, Deus não transfere responsabilidades. Deus não está dizendo: foram os pais de vocês. Não, foram vocês. Vocês é que escolheram ter um coração duro como diamante. E quando é que escolheram isso? Irmão, ninguém sai de uma vida com Deus para uma vida sem Deus da noite para o dia. É um processo, irmãos. É um esfriamento. É um deixar de ler a Bíblia. É um deixar de orar. É um deixar de cultuar. É substituir a casa do Senhor por qualquer outra coisa. Hoje não dá por isso, amanhã não dá por aquilo. Hoje chegou alguém, hoje eu estou gripado, hoje eu estou com dor de cabeça. Não dá porque hoje eu estou cansado. Não dá porque hoje está chovendo. Eu te pergunto: para o trabalho você vai com chuva? Vai. Quando está com dor de cabeça, vai? Vai. Toma um Dorflex e vai. Quando está cansado, porque no dia anterior deu um serão, ou porque trabalhou muito num domingo, organizando sua casa, estava cansado, vai? Vai. Mas para Deus, a gente começa a encontrar desculpas. E o nosso coração vai ficando indiferente à fé. O nosso coração vai ficando primeiro petrificado, e depois Deus muda o nível e diz: não está mais petrificado, está duro como diamante. Está duro como diamante. Sabe, nossas escolhas é que farão o coração tornar-se um coração de diamante. Deus não coloca a culpa nas gerações anteriores. Deus está literalmente dizendo: sim, fizeram o seu coração duro como diamante. E aí, queridos, o coração duro como diamante se fecha para 2 coisas que o texto revela. É o tópico 2. Se fecha para a palavra de Deus e para a ação do Espírito Santo. Porque o texto é literal, ó. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante para que não ouvissem a lei. Que lei era essa? Era a lei de Israel? Não, era a lei de Deus. Era a palavra de Deus. Então, o coração duro como diamante não escuta mais a palavra de Deus. E quando escuta, não lhe dá credibilidade, não obedece. E mais, o texto vai dizer: nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito. Então o texto está dizendo: quando o coração está duro, eu não escuto a palavra e perco a sensibilidade ao Espírito Santo. Espírito aí está com letra maiúscula, não é o meu Espírito, é o Espírito Santo. Então o texto é categórico, ele diz que escolhemos ter o coração duro, e quando fizemos isso, nos fechamos para a palavra e nos fechamos para o Espírito Santo.
eu só tenho que dizer ai, ai, ai. Me preocupa, queridos, quando eu vejo crente há muitos anos sem hábito de ler a Bíblia. Crente que só lê a Bíblia quando ela é lida na hora do culto ou na hora da célula. Me preocupa quando você nunca chorou diante de Deus para dizer: Espírito Santo, me usa, me toma. Espírito Santo, traz um dom novo na minha vida. Espírito Santo, conta comigo, faz de mim tua morada. Espírito Santo, eu quero ser tua casa. Irmão, não adianta a gente levantar as mãos aqui num ambiente bonito de adoração, domingo à noite, culto da juventude, congresso que for, e dizer: sou tua morada, sabe? Mas durante a semana não lê a Bíblia. Durante os seus dias você não tem um tempo de qualidade, você não busca o Espírito Santo. Sabe, deixa eu te contar uma coisa que eu já falei muitas vezes nesse altar, mas enquanto for pastor dessa igreja, eu vou ter que dizer isso, porque sempre vai ter gente nova ouvindo. Tudo aquilo que a gente alimenta cresce, o que a gente não alimenta morre. E a Bíblia usa essa expressão para o Espírito Santo, porque ela diz lá em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo. Irmão, se eu posso apagar, eu posso aquecer, eu posso avivar. Sim ou não? O coração duro está apagando o Espírito Santo. O coração de carne está dizendo: eu quero mais, eu quero mais. Sabe? Eu quero mais de ti. Sabe, queridos, a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela não é uma palavra de 2.500 anos atrás, ela é uma palavra para hoje, para agora, para a minha vida. Deixa de cutucar e dizer assim: é para tu, hein? Ou deixa de estar pensando na tua mente: eita, que fulano devia estar ouvindo essa palavra. É para nós, é para cada um de nós. Então Deus está dizendo que o coração duro, ele se fecha para a palavra, e ele se fecha para a sensibilidade do Espírito Santo, para o governo do Espírito Santo. E mais, o texto vai dizer que também se fecha para a palavra profética, porque ele diz: o que o Espírito Santo quer dizer a vocês mediante as profecias. Irmãos, quantos profetas vieram antes de Zacarias, alertando a mesma coisa? Só aqui eu citei Jeremias, Daniel, citei Ageu e o próprio Zacarias. Só aqui, mas há dezenas e dezenas de profetas que estão na Bíblia, fora os que não ganharam espaço como livros da Bíblia. Porque Deus não usou só os que estavam na Bíblia. Deus usa hoje nessa nação, não é apenas aqueles nomes conhecidos, não. Deus está usando um monte de gente nessa nação. Amém, irmãos? Então, há os que ficaram conhecidos porque vieram para dentro do cânone bíblico. Estão aqui, e a gente conhece a história de Joel, a história de Amós, a história de Abacuque, a história de Zacarias, de Daniel, de Isaías. A gente conhece essas e muitas outras. Mas naquela época também havia outros homens e mulheres de Deus que liberaram palavras proféticas. E o texto está dizendo: o coração de vocês se tornou tão duro que não atentava para a minha lei, não atentava para o meu espírito, e nem para as profecias que meus servos estavam entregando. Para a gente terminar, último aspecto. Queridos, Deus, o nosso Senhor, é o mesmo. Ele não mudou. O Deus da época de Zacarias é o mesmo Deus de hoje. O Deus da época de Jeremias é o mesmo Deus de hoje. O Deus da época de Daniel na cova dos leões é o mesmo Deus de hoje. O Deus da época de Jesus passando por Jericó, por Jerusalém, ou lá na Galileia, é o mesmo de hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Diga: meu Deus não mudou. E a palavra liberada no profeta Ezequiel, ele continua querendo realizar aqui: eu quero tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu quero tirar um coração que está duro para a minha lei, para a minha palavra, por um coração que se incline em me ouvir e me obedecer. E a esses que obedecerem os meus estatutos, eu os abençoarei, eu os guardarei, eu os terei como a menina dos meus olhos. Essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus, sabe? E aí eu quero perguntar para encerrar. O ministério pode vir subindo.
Você está disposto ou disposta hoje a abrir mão de suas resistências? Porque aquele povo conhecia a palavra de Deus, mas estava resistente. Aquele povo estava apegado a outras coisas que não vinham da parte de Deus. O que são resistências hoje? O que nos apega hoje e que faz muitas vezes um crente ter um coração de pedra ou um coração de diamante? Eu pedi a direção a Deus e eu pensei assim, e o Espírito Santo foi me ajudando. O que faz um crente se tornar resistente? Questionamentos demais, querendo resposta para tudo. Sabe, irmãos, é duro você imaginar algumas coisas que a gente presencia nos dias atuais. Eu já vi ateu se converter, mas você vê cristão se tornando ateu. É uma obra diabólica. Sabe, você vê um evangélico se tornar um satanista. Dói. Alguém que conheceu a luz e depois se afastou da luz para ir para as trevas. Por amor, nós não ficamos felizes com a realidade dessa. Nós clamamos pelo resgate de Deus. Mas deixa eu te dizer, tá assim, ó, de filho de crente que não tem nada de crente. Tá assim de gente que frequenta igrejas, qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer nação, que está ali só porque é cômodo, mas que não houve transformação interior. Isso aqui não é julgamento do pastor, isso são os frutos. Jesus disse: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, quais são as resistências que têm endurecido seu coração? Você é questionador demais? Pede para o Senhor: aumenta a minha fé. Irmão, tem coisa que você ou vai receber pela fé ou nunca vai receber. Eu vou repetir essa frase. Tem coisa que você ou vai receber pela fé ou nunca vai receber. Porque tem coisas, como eu digo aos meus filhos desde a infância deles, porque eu ouvi essa porção da palavra a vida toda e repito: as coisas reveladas são para nós, mas as ocultas são para o Senhor. Deuteronômio 29, 29. Quantas vezes questionamentos humanistas têm desviado pessoas do foco da fé? É claro que é nosso papel ensinar apologética. Eu tenho aqui um professor de apologética. O Júlio hoje está aqui. Ele, o pastor Rafael, tem se inclinado a ensinar apologética. Isso é maravilhoso, para dar sustentação à fé das pessoas. É crucial, é importante. Mas deixa eu te dizer, tem coisas que você não vai responder pela razão. Tem coisa que você vai ter que escolher crer e dizer: foi meu Deus quem falou? Foi. Ele anotou na palavra, anotou. A palavra dele é fiel e verdadeira? É. Então vai se cumprir, eu creio. Quer ver outra coisa que tem sido fator de resistência? Com quem convivemos. Às vezes você está convivendo demais com gente que não valoriza a tua fé. Às vezes você está convivendo demais, emprestando teu ouvido demais para gente que está cheio de ciência, cheio de ateísmo, cheio de comunismo, cheio de marxismo, sabe? Cheio de um monte de ideologia que está te afastando de Deus. Algumas delas com matizes satânicas. E você recebendo aquilo todo dia. Tem um ditado popular que diz assim: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Irmão, tudo aquilo que a gente alimenta cresce. Você começa a ouvir esse troço todo dia. Aí você para de ler a Bíblia, vem para a igreja quando dá certo, não tem tempo de intimidade em oração com Deus, mas ali todo dia o cara está lá. É na faculdade. Não é o maior fator de desvio dos nossos jovens cristãos? Porque são massificados ali todo dia, sabe, com movimentos estudantis, esquerdistas, com pensamentos ideológicos que estão... Gente, a ideia do marxismo é dizer que a religião é o ópio do povo. Foi eu que disse, não, foi o autor. Sabe, o cara lá, que é a cabeça, o bambambam, é o ópio. Por quê? Porque a finalidade é colocar o homem no centro e dizer: não precisa de Deus, nós vamos resolver tudo do nosso jeito.
Eu quero dizer para vocês que há muitos fatores de resistência que estão aumentando, porque a gente está deixando de ouvir a palavra de Deus. Está caminhando do lado de pessoas autossuficientes. Faz você pensar que é autossuficiente também. Cuidado, você não é. Que é o homem para que dele te lembres, diz a palavra. A Bíblia diz que nós somos como a relva que nasce e no final do dia pode morrer. Um sopro e a vida não existe mais. Não importa se tem milhão, bilhão ou trilhão. Um dia desce do mesmo jeito. Um dia é pó e ao pó voltará. Mas tem gente com tanto dinheiro, com tanta fama, com tanta influência, que tem, sabe, assim, a intuição, a soberba de achar que é como Deus. Irmão, quando você vai ler a história de Nabucodonosor, Nabucodonosor pensou que era Deus, até que o verdadeiro Deus abateu Nabucodonosor, e ele ficou 7 anos comendo da relva, o pelo crescendo, as unhas crescendo, tornou-se um bicho bruto, até que ele deu glória ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quer ver outra coisa? Sua falta de leitura da Bíblia vai fragilizando a tua fé e aumentando as resistências. Eu estou encerrando aqui essa palavra, queridos, é um forte alerta. Primeiro para mim, depois para a igreja de Cristo chamada Betânia, depois para quem mais receber essa porção da palavra. Deus não mudou, e o coração do Pai continua sendo um coração apaixonado por vidas. Tudo que o Pai quer é que o meu e o teu coração se incline em ouvi-lo e em obedecer. E se eu e você obedecermos, nós iremos conhecer, irmãos, não é a morte, é a vida. Sabe, quando Adão e Eva desobedeceram, eles conheceram a morte. Mas enquanto eles obedeciam a Deus, eles tinham o quê? Vida. Estavam no jardim do Éden, a vida era eterna, tinha a árvore da vida. Mas quando eles desobedeceram e foram para a árvore do bem e do mal, foram para conhecer apenas a morte, o pecado e a morte. Então, se a gente se voltar a dizer: Senhor, muda o que tem que mudar aqui dentro. Senhor, eu não quero mais agir com dureza a tua palavra, aumenta a minha fé. Senhor, eu não quero mais estar emprestando meu ouvido para quem não te conhece. Senhor, me tira desse ambiente, me tira desse lugar, Pai. Eu quero ter um coração ensinável, um coração disposto a te obedecer. Eu quero ter um coração que se volta para ti. Então, irmão, volta à leitura da palavra, volta ao tempo de oração, volta a amar e estar na casa do Senhor. Faz das quintas-feiras seu compromisso aqui. Você que veio hoje, que tal você dizer para Deus: Deus, eu não quero perder mais nenhuma quinta-feira esse ano. Já pensou? Se você disser: Deus, eu não quero perder mais nenhuma quinta-feira esse ano. Quem ganha com isso? É a igreja? Não, é você. Não muda nada no coração de Deus. Vai mudar na sua preparação espiritual, vai mudar no forjar do teu caráter, vai mudar no teu crescimento em Deus. Amém? Que o doce Espírito complete essa palavra, e que a gente possa saber que o coração de diamante não é bom. Bom mesmo é o coração de carne, onde Deus pode trabalhar e agir. Amém? E a Deus toda a glória é para ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Tem adorador aqui na casa?